Olha, é muito importante esse debate e o papel da imprensa, da sociedade civil vai ser fundamental. A gente sabe que um esquema como esse, com tantos tentáculos e que tem aí uma mão em cada poder da República, é muito difícil a gente conseguir fazer com que a apuração de fato aconteça, que a investigação aconteça e que as pessoas compreendam. Então, esse debate esclarecer os elementos do que significa essa grande fraude bancária articulada com diferentes atores da República é fundamental. E o papel do governador Ibanez Rocha se mostrou um papel protagonista nesse processo, e eu sou testemunha disso, porque estou deputado distrital e acompanhei, inclusive, a votação que autorizou a compra do Master pelo BRB aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que foi aí a aquisição proposta no início de 2025 pelo governo do Distrito Federal e o presidente do banco, Paulo Henrique, né, que era até então, ex-presidente, que era até então presidente do banco. Mas essa história começa um pouco antes, porque o BRB se associa ao Banco Master desde 2024. É bom dizer que, independente da compra, da aquisição final do Banco Master, o BRB investiu em ativos do Banco Master cerca de 12 bilhões de reais, comprando muitos ativos que agora se mostram como ativos podres, né? Aquelas cartas que não existem, que são fruto de uma fraude bancária. Então, o Banco Master, para quem está assistindo a gente, eu sei que aqui é uma audiência altamente qualificada, mas eu costumo usar uma analogia que é, se você tem aquele mercadinho e você tem um caderninho, né? Com o nome, né? O Azenha deve tanto, o Yuri deve tanto, o Fábio deve tanto. E aí você tem esse caderninho. E aí você vende esse caderninho para outra pessoa cobrar aquela dívida. Só que, na verdade, esse caderninho não existia. Você falsificou os nomes ali dos devedores, e aí quem comprou descobre que ninguém está devendo nada, e você investiu dinheiro em nada. Né? Então, basicamente é isso, que é difícil, às vezes, para a população entender o que são ativos podres, né? E todo o repertório bancário, ele é um repertório muito específico. E o BRB manteve uma relação com o Banco Master antes da aquisição, né? E aí tentou fazer essa aquisição, que o Banco Central não permitiu, abriu uma apuração mais rigorosa, o que virou depois uma investigação com a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, e agora, com a saída do sigilo, né, a retirada do sigilo do depoimento do Daniel Vorcaro, que é o alvo principal dessa investigação, ele fala que ele tratou pessoalmente, não só com o presidente do banco, mas ele esteve algumas vezes com o governador Ibanez Rocha, tanto na casa do Ibanez, e você não recebe qualquer um em casa, né? Quanto na casa do próprio Daniel Vorcaro. Então tinha ali, para mim, esses dois gestos, né? Na casa de um e do outro, são gestos de intimidade em relação àquilo que vinha acontecendo, e eles trataram, segundo Vorcaro, do tema especificamente. Isso traz a responsabilidade direta do governador Ibanez Rocha, que precisa ser investigado por crime de responsabilidade, porque enfiou o BRB numa lambança nacional, num escândalo de porte nacional. E aí, eu gosto de hierarquizar, porque me parece que há o envolvimento de 18 governadores e prefeitos com algum nível de aporte no Banco Master, né? Então, é importante hierarquizar. Agora, se você compara, o governador Cláudio Castro, bolsonarista do Rio de Janeiro, investiu cerca de 1 bilhão da Previdência dos servidores públicos no Banco Master. Isso é um escândalo, tem que ser investigado e ele precisa ser responsabilizado. Agora, se você compara ele com o governador Ibanez Rocha, ele 1 bilhão, o Ibanez Rocha tirou 12 bilhões do BRB. Quer dizer, há que se hierarquizar, porque nesse escândalo, me parece que um setor da imprensa quer misturar as coisas, quer colocar todo mundo no mesmo balaio. Uma coisa é um político, eu posso até questionar moralmente, um político, o presidente da República, receber um banqueiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele receber e fazer negócio. O Ibanez não só recebeu, como fez negócio. Isso está muito claro pela fala do Daniel Vorcaro nesse processo. E quando você apresenta um processo de impeachment, não quer dizer que o governador necessariamente vai ser impeachmentado. Óbvio que eu acho que tem todos os elementos para isso. Mas isso quer dizer que ele vai ser investigado, se naquele caso há crime de responsabilidade, inclusive com direito à ampla defesa contraditório. Então se abre o processo quando há muitos indícios. E agora o governador está falando baixo, dando entrevistas, né, falando com a imprensa que ele não é parte do problema. Ele falou numa entrevista semana passada, gente, pasmem,
que ele não é parte do problema, mas ele é parte da solução. O governador é parte do problema, porque eu estive no plenário da Câmara no dia da votação do projeto de lei, e foi o governador pessoalmente ligando para os parlamentares e pedindo para votar. Em tempo recorde, o projeto que aprovou e autorizou a aquisição do Banco Master pelo BRB, que felizmente não deu certo graças ao Banco Central, que impediu que aquilo acontecesse, mas ele tentou e ele se esforçou e muito, e ele havia já se encontrado com Daniel Vorcado. Enfim, são muitos elementos aí, né, nessa questão, que talvez seja, o ministro da Fazenda, Haddad, tem dito que talvez seja a maior fraude bancária da história do Brasil. Então, vocês terem noção, para a gente ter noção, né, do tamanho da gravidade do que a gente está enfrentando.